Temos câncer. E agora? Muitas pessoas associam o câncer a uma doença incurável. Ao longo da nossa trajetória, eu aprendi o quanto é importante a gente falar sobre isso. Claro, respeitando o tempo de cada um. Não foi logo de cara que eu me senti confortável para falar sobre isso. Mas quando comecei a falar sobre isso, eu comecei também a ouvir. E a gente começa a escutar muitos casos de sucesso, de pessoas que se curam ou que conseguem conviver com o câncer tendo qualidade de vida. Como a gente descobriu o câncer? Em 2017, meu marido, João Paulo, carinhosamente conhecido como Johnny, ele começou a ter uns episódios que hoje a gente conhece como convulsões parciais. Na época a gente não sabia o que era. Ele estava com 29 anos, era jovem, ainda é, e não tinha um padrão, nem de quando ia acontecer e nem dos sintomas. Então ele sentiu o coração acelerado, as pupilas dilatadas, cheiro de gás, sensação de que iria desmaiar, sensação de perda do controle do corpo, leve falta de ar. Ele ficava assim, né, com o olho bem aberto. Uma das vezes ele até foi correndo para a janela, abriu a janela, e aí eu tô sentindo um cheiro de gás, um cheiro estranho. Isso acontecia na hora que estava acordando, quando ia dormir, no banho, depois que a gente saiu da academia uma vez, no ônibus. Então a gente tentava estabelecer um critério, se poderia ser a glicemia baixa, alguma coisa assim, mas acontecia em momentos diversos. Uma coisa que ele sempre fazia era movimentos repetidos com a mão e com a boca. Então ele ficava fazendo assim e ficava assim angustiado, né? E ele que descrevia esses outros sintomas para mim. E às vezes ele tinha o que a gente chamava de susto, então ele achava que ia ter alguma coisa, e aí passava, não acontecia nada. Isso aconteceu por uns 3 meses e depois ficou um mês sem acontecer mais nenhuma vez, até que um dia, foi dia 23 de agosto de 2017. Hoje a gente acha que foi uma convulsão, mas ele estava sozinho em casa, eu estava trabalhando, então não temos como saber exatamente o que foi. Mas na ocasião ele descreveu que ele teve como se fosse uma crise de ansiedade. Depois um dos neurologistas estabeleceu como uma convulsão parcial. E ele lembra que levantou do sofá, foi até o quarto e de repente ele acordou na cama e tinha sangue na cama, no edredom, no travesseiro. E aí ele viu uma poça de sangue no chão, grande, ele falou. Quando eu cheguei em casa ele já tinha limpado, né? Então a gente tentando pensar o que pode ter acontecido, a gente conclui que ele sentiu essa convulsão parcial, foi andando até o quarto e foi só uma prévia de uma convulsão de verdade. Ele deve ter caído, batido a cabeça, cortado, machucou a cabeça. E depois, quando ele recuperou a consciência, ele deve ter deitado na cama e dormiu de novo. Ele foi para o hospital universitário da USP, o HU, e fez um eletrocardiograma e uma tomografia. E ambos não acusaram nada. Na tomografia ainda viram talvez uma mancha que não dava, meio inconclusiva. E eles falaram, olha, de repente pode ser alguma queda que você teve, ficou uma cicatriz de alguma coisa, um hematoma, não sei o termo que eles utilizaram, mas como quando ele era criança algumas vezes ele caiu e bateu a cabeça, ele tem alguns pontos, né, em diferentes ocasiões, então imaginaram que fosse isso. E como ele estava bem, não estava sentindo mais nada, não foi possível encaminhá-lo para o neurologista do hospital universitário. Então fizeram uma cartinha para que ele fosse na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e conseguisse, através de lá, ser encaminhado para um neurologista. Eu sempre fiz tudo pelo SUS, a gente tinha o cartão do SUS, a gente já estava inserido nesse contexto e demos encaminhamento para isso. Depois, no dia 1º de setembro, uma semana depois, ele teve uma convulsão. E dessa vez ele não estava sozinho, ele tinha acabado de almoçar, estava com os colegas de trabalho. E aí eles falaram todas as características do que aconteceu. Ele teve uma convulsão seguida de desmaio, né? Ele apagou depois da convulsão, voltou para o hospital universitário
E aí, então, com essa nova informação, eles concluíram que poderia ser possivelmente epilepsia e receitaram para ele o fenobarbital, cujo nome comercial é o Gardenal. E aí sim encaminharam para o neurologista do hospital universitário. E aí nesse período os pais dele foram incansáveis, assim. E aí no próprio mês de setembro, a ressonância magnética que ele fez acusou uma neoplasia glial infiltrativa de baixo grau. Então vamos entender o que é isso, né? CID-10, né? CID é Código Internacional de Doenças, o CID-10 é o mais atualizado, né? C71, C de casa 71. E aí se vocês derem uma bugada aí vai aparecer neoplasia maligna do encéfalo. Mas no diagnóstico da ressonância magnética que ele fez, apareceu como neoplasia glial infiltrativa de baixo grau. As medidas 4 centímetros por 4 por 4,5. Então, neoplasia maligna é câncer, né? Glial significa que ela ataca a célula da glia. As células da glia são responsáveis pela nutrição e pela sustentação dos neurônios. E de baixo grau, que é a notícia boa, né? Esse tipo de glioma, né, o câncer da célula da glia é um glioma, ele atualmente é separado em 4 graus e o grau 4 seria o mais grave. Estimava-se que o Johnny estaria no grau 2, então de baixo grau. O remédio que ele começou a tomar então foi o oxcarbazepina. Eu vou falar em algumas ocasiões com relação aos remédios que ele toma, mas eu acho que é sempre importante a gente considerar primeiro que cada caso é um caso. Então mesmo quem esteja com um glioma, com o mesmo grau, enfim, com o mesmo tamanho, cada ser humano é diferente, o nosso metabolismo reage de uma forma diferente, dependendo da idade, da saúde da pessoa, o tratamento pode ser diferente. Então eu pretendo falar aqui dos tratamentos, do protocolo que foi estabelecido para o tratamento desse câncer e dos remédios que foram utilizados, mas não vou nem falar em dosagem, nada disso, porque, enfim, é uma coisa muito séria, a gente não pode se automedicar e a gente também não pode esperar que vai ter o mesmo resultado, porque cada ser humano é único. Então, nessa ocasião, ele estava tomando o oxcarbazepina, que era para prevenir, né, para evitar que ele tivesse novas crises convulsivas, e nós fomos orientados a não deixá-lo andar sozinho. E então eu acompanhava todos os dias até o trabalho e o pai dele buscava. Então ainda em setembro a gente conseguiu começar o acompanhamento dele no IPQ, HC, FM USP, então Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a equipe do Dr. Paiva e do Dr. Ribas. Foi estabelecido um protocolo e dentro desse protocolo o primeiro passo era fazer a cirurgia e depois disso, de acordo com que é uma localização que não dá para você simplesmente fazer uma biópsia, né? Não dá para você enfiar alguma coisa lá dentro da cabeça e tirar um pedacinho e ver o que é. Então o protocolo era retirar o máximo possível dessa partinha que tivesse mais condensada, sem afetar nenhuma função, né? Sem que ele tivesse nenhuma sequela, nenhuma consequência grave. E depois, dependendo do resultado da biópsia, de qual célula seria estabelecido se faria radioterapia ou quimioterapia ou ambos. Então, em princípio, o que a gente tinha era que seria feita essa cirurgia. Para essa cirurgia, ele precisou fazer uma ressonância magnética funcional primeiro. Eu já tinha combinado com ele que eu ia chamá-lo nessa parte. Primeiro, para quem não sabe quem é o Johnny, poder ver quem é o Johnny. E também para ficar claro que ele está sabendo que eu estou fazendo isso, que eu estou falando sobre a doença. E para ele explicar um pouco como foi essa ressonância magnética funcional, afinal só ele estava lá, né? A ressonância magnética funcional, primeiro eles decidiram fazer mais esse exame antes de chegarem a uma conclusão, porque eles estavam na dúvida se a cirurgia seria feita com eu acordado ou com anestesia geral, né? Se fosse a primeira opção, a anestesia seria mais na local e eu ainda ia ter consciência, né? E conforme eles fossem fazendo a cirurgia, eles iam
mantendo algum tipo de conversa, alguma interação para ver aonde eles estavam mexendo no cérebro. Ou a geral, que seria normal, né? Uma cirurgia onde eu vou lá, tomo anestesia e acordo depois que a cirurgia foi feita, né? Então, a ressonância magnética funcional, ela não é um exame muito comum de ser feito, né? Eu fiz lá no Hospital das Clínicas, onde a maioria dos alunos da Faculdade de Medicina fazem residência, né? Fazem estágio, outras coisas lá. Então, eles têm um foco para a educação muito grande. Quando eles tiveram na agenda que até alguém quer fazer essa ressonância funcional, foram uns 15 alunos lá para acompanhar como que se faz uma ressonância funcional. Primeiro, eles pedem para você chegar 1h30 antes para o treinamento. Eles vão pedir uma série de exercícios de problemas e você vai respondendo, vai fazendo os movimentos com foco de mapear o seu cérebro, né? Então, essa 1h30 eles me mostraram todos os exercícios, todas as tarefas que eu teria que fazer. Eu fui lá para a máquina da ressonância magnética. Eles fizeram vários exercícios para fazer relações, exercícios de memória, de coordenação motora do lado direito, do lado esquerdo. Daí foram mais ou menos essas 4 horas. Eles chegaram a um resultado com as imagens, né? E no final, os neurocirurgiões chegaram à conclusão que não vai ser necessário fazer sem anestesia geral, né? Então, a minha cirurgia ela foi feita com anestesia geral. E a dúvida foi porque eu tinha relatado em uma das consultas que eu tenho um lado direito dominante, sou destro, na parte da mão, só que na perna, o lado esquerdo dominante. Quando eu praticava judô, futebol, sempre os movimentos com a perna esquerda eram muito mais fáceis e a execução era melhor com o meu lado esquerdo da perna. Quando me ligaram um dia, depois da cirurgia, e perguntaram se eu gostaria de participar desse estudo para eles compararem os meus resultados antes da cirurgia com depois da cirurgia. Eles fizeram várias avaliações de todas das tarefinhas que eu fiz. Que legal. Obrigada, amor. Linda. Conforme o Johnny foi fazendo todos esses exames, foi identificado também um nódulo que ele tem no céu da boca. É visível, eu já tinha questionado, né, com relação a isso, mas ele acreditava que fosse só uma variação anatômica, ele acreditava que sempre teve. E isso começou a ser investigado também, então ele chegou a fazer uma biópsia naquele mesmo ano, no mês de outubro, mas foi inconclusivo. A amostra coletada tinha muito sangue, muita célula sanguínea e não foi identificado nada, e nunca tinha crescido, alterado, nada. Então voltaríamos a verificar depois que passasse esse protocolo do tratamento do câncer da cabeça. A cirurgia dele não tinha uma data específica, praticamente toda semana a gente estava lá, ou para alguma consulta, algum exame, ou até para a gente procurar ter alguma informação, alguma coisa assim, mas a demanda é muito grande, então ele operaria de acordo com a prioridade estabelecida. E a gente pode considerar que foi rápido até, do primeiro sintoma dele até a cirurgia, que aconteceu em dezembro. Foram alguns meses. Ao mesmo tempo que eu queria que chegasse logo, eu queria que ele nunca precisasse fazer esse tipo de cirurgia. Foi um período de bastante ansiedade, mas que o Johnny se manteve sempre muito sereno. E com a medicação que ele estava tomando, ele ainda eventualmente tinha algumas convulsões parciais, mas não tinha dor, continuou trabalhando normalmente, a gente procurou se alimentar bem e continuar praticando atividade física. No próximo capítulo, então, a cirurgia. Obrigada e um abraço.